Olá a todos, que a luz e a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva neste momento. Vamos assim nos preparando para mais uma reflexão. Então nós vamos buscando sentir toda essa energia que vem do alto, que nos envolve, nos acalenta e nos impulsiona. E assim nós vamos agradecendo ao Pai Criador por essa oportunidade. Nosso tema do livro Pão Nosso, psicografada pelo Chico Espírita de Emmanuel, é o capítulo 119, Ajuda Sempre. E ele é tirado do Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 13. Do que se trata essa passagem, né? Fala sobre Paulo. Paulo é o nosso maior exemplo de reforma íntima. Paulo conseguiu provar que aquele ditado, pau que nasce torto, morre torto, não é verdade. Paulo, um homem rude, bruto, um homem capaz de matar, ao ter contato com o Evangelho de Jesus, descobre o amor e começa um processo de reforma interior. Ele procura entender o que é esse amor. Ele procura despertar dentro dele. E aí ele começa a trabalhar todos os seus defeitos e começa a transformar em virtudes. Então Paulo é um grande exemplo para todos nós de que isso é possível. E quando ele começa a entender esse amor e exemplificar, não é só entender, é colocar em prática. E Paulo começa a colocar em prática. Então ele sai por todos os cantos falando sobre esse amor, explicando o que é o processo de reforma íntima e o quanto é importante essa renovação. Até que chega um momento em que ele tem que ir para Jerusalém. E ele sabe que é muito difícil entrar em Jerusalém e falar sobre o amor. E que provavelmente ele não sairia com vida. E aí os amigos tentam fazer com que ele mude de ideia, que ele não vá. E aí ele diz para os amigos, olha, esse choro só está me magoando, isso não está me ajudando. E aí eu quero fazer uma pausa aqui para a gente falar um pouco do choro. Porque isso é muito importante, né? Quando Paulo fala, olha, não chore, a gente entendeu um pouquinho o que ele estava querendo dizer com esse não chore. Porque a minha geração para trás é uma geração que não sabe falar de sentimentos, porque a gente engolia muito o choro. E chorar é extremamente importante. É um instrumento que Deus nos deu. O choro não está aí à toa. Tem uma autora, ela é médica, chamada Ana Cláudia Arantes. Em um dos livros dela, ela fala o seguinte, que a lágrima é salgada que nem a água do mar. E assim como a água do mar limpa, lava, o choro tem essa propriedade de nos lavar de dentro para fora. Então é importante a gente colocar para fora. É importante a gente fazer essa lavagem. Limpar. Tirar para fora essa dor, esse medo, essa mágoa através das lágrimas. Mas então por que Paulo fala que chorar não está ajudando? Por que ele pede que eles parem? O que Paulo está falando para esses companheiros é sobre lástima. É sobre um choro que não é um choro de limpeza, é um choro de prender, é um choro de segurar. Ele estava precisando neste momento de energias positivas para que ele pudesse enfrentar o que ele tinha que enfrentar. E aquele choro de ó vida, ó azar, que tristeza, isso não estava ajudando. Ele precisava da coragem. E como é difícil, né? Você dar coragem
quando você também está fragilizado. Mas nós temos esse poder de autoajuda, de realmente lavar e abraçar essa pessoa e seguir adiante com ela. No final do texto, o Emmanuel fala uma frase muito interessante para todos nós. Ele diz o seguinte, que a lição é significativa para todos nós aprendizes, porque somos todos aprendizes nesse planeta. Se um ente amado permanece mais tempo sob a tempestade necessária, não te entregues a desesperos inúteis. A queixa não soluciona problemas. Ao invés de magoá-lo com soluços, aproxima-te dele e estenda-lhes a mão. Ajuda. É essa mensagem que Emmanuel e Chico nos deixam, essa mensagem que Paulo nos deixou. Chorar é importante porque realmente nos limpa a alma, mas não fiquemos presos nesse choro. Vamos à luta, não estamos sozinhos. A espiritualidade nos acompanha sempre e há muitos irmãos que nos acompanham na nossa jornada. Que a gente possa dar mão uns aos outros e nos ajudar em todos os momentos difíceis. Fiquem com Deus e até a próxima encontro.